Mais do que vencer, o Grêmio está fora da zona do rebaixamento e fez por merecer este feito. Em Chapecó, num gramado completamente enlamado, o tricolor superou as adversidades e teve destaques individuais. Renato achou um esquema, mas o treinador precisa ter um pouco mais de ímpeto. A gente explica depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos da vitória do Grêmio 1-0 em cima do Vasco. Jogo apertado, mas suficiente para atingir o principal objetivo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. O Grêmio está fora da zona do rebaixamento, é o 16º colocado na competição. Não é um bom campeonato brasileiro do Grêmio, não é a posição que os gremistas gostariam de estar, não é, mas o Grêmio está fora da zona. E esse é o principal ponto. O Grêmio, nesse 28 de julho, respira aliviado, porque começa a ver uma esperança de ter um resto de ano, né? Um final de temporada mais tranquilo. E por que não começar a voltar os olhos para as Copas? Tem Copa do Brasil no meio da temporada, no meio da semana, no meio da próxima semana. Depois tem Libertadores da América. Esperança é a palavra. O torcedor tem que ter esperança. E o time começou a dar esta esperança. Primeiro porque o Grêmio foi a Chapecó e teve muito azar. Muito azar. O Grêmio não jogou em Caxias do Sul porque as condições do gramado do Estádio Centenário são péssimas. Acontece que o Grêmio foi para a Arena Condá e encontrou um gramado em pior estado, muito pior estado. A chuva no oeste catarinense deixou o campo completamente enlamado. A bola não corria, a bola ficava travada. Existiam poucas oportunidades de se jogar futebol. A primeira etapa, os primeiros 45 minutos, o cálculo é que a bola rolou menos de 45% do tempo. Não teve jogo. Mas aí vem alguns méritos, tá? Eu vou começar pelo mérito dos jogadores, de quem estava dentro do campo. Porque eles conseguiram ler que o jogo não estava para toques, para aproximações, o jogo estava para jogadas diretas. E o Grêmio foi muito direto para jogar. Fez cruzamentos, apostou inclusive em bolas travadas, conseguiu ler bem o terreno de jogo, sabendo que se você forçasse ela pararia. O Grêmio corrigiu algumas corridas, foi um jogo muito inteligente. Gostei demais do Pavon, gostei demais do Soteldo, o melhor em campo. O Soteldo, ele conseguiu, em vários momentos, conduzir a bola num terreno que não dava para conduzir, mas pela qualidade que ele tinha, ou pela percepção que ele teve do gramado. Aqui dá para conduzir, ali não dá. Ele se adequou conforme o jogo. Um camaleão, ele foi ali, foi se adaptando, ele foi se transformando, mudando ao longo da partida e mereceu o gol que fez no segundo tempo, numa jogada individual, onde ele consegue acertar o canto do goleiro do Vasco. O Vasco é um bom time de futebol, está na parte de baixo da tabela de classificação, na verdade está no meio da tabela, né? A gente fala parte de baixo, mas é porque o Vasco está bem no meio ali, está na 11ª colocação, e o Grêmio conseguiu fazer um jogo de imposição contra o Vasco. Tanto que o Vasco mal chegou no gol do Grêmio. Chegou poucas vezes. Quando chegou com perigo, mas chegou poucas vezes. Por quê? Porque o Grêmio teve ímpeto, o Grêmio teve domínio, teve concentração e empurrou o time do Vasco da Gama no seu campo de defesa. O Grêmio atacou o tempo inteiro, sufocou e poderia ter vencido por mais se não fosse as condições do gramado. Parabéns para o sistema defensivo, que também teve um controle muito grande do jogo. O Kahneman mentalmente roubou o jogo para ele, conseguiu, em cima do árbitro, em cima da pressão, em cima do David, atacante da equipe do Vasco, controlar o time carioca, controlar a arbitragem. E isso faz parte de um jogo mental. O Grêmio foi perfeito dentro da proposta que se colocou. Temos que fazer outro elogio aqui. Renato. O Renato, ele achou um esquema que está dando resultado. O esquema com 3 zagueiros pode não ser o preferido de muita gente e não é também do próprio treinador, eu sei, mas o esquema com 3 zagueiros deu consistência defensiva para o time dele. O Renato está vendo o seu time marcar melhor, dar menos espaços e automaticamente eu estou percebendo alguns jogadores em um melhor momento. O Reinaldo, que nós tanto criticamos,
num esquema com 3 zagueiros, consegue ter a liberdade de fazer aquilo que ele faz melhor, que é atacar. Ele ataca, ele sabe atacar, tem qualidade para o ataque. Defensivamente é um caos, mas ele tem qualidade para atacar. Com 3 zagueiros, ele ataca. E o Rodrigo Eli sustenta ali atrás, junto com o Gemerson, que fez um bom jogo, junto com o Kahneman, que é dono desse sistema defensivo. E eu citei o Rodrigo Eli sem dar um adjetivo, grande jogo do Rodrigo Eli, mais um grande jogo do Rodrigo Eli. Os 3 zagueiros dão ao Rodrigo Eli, ao Gemerson, ao Kahneman, aquilo que eles precisam, que é parceria, segurança e consistência. E o Grêmio tem um bom goleiro, que é o Marquezinho. No meio-campo, o próprio Vilhaçante, que antes precisava cobrir um espaço enorme, tem os zagueiros também para lhe ajudar. E ele ajudando os zagueiros. Gosto do Vilhaçante, é craque da bola e o futebol dele reaparece nesse momento. O Grêmio vive um momento de afirmação com os 3 zagueiros e isso é mérito do Renato. Mas o Renato não tem um mérito. Ele tem, inclusive, na paleta, uma crítica a ser jogada, a ser tocada. Eu acho que ele errou. O Renato viu que o jogo era enlamado, um jogo físico, e o Renato não utilizou o seu centroavante. O Grêmio amassou o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama ainda assim poderia ter empatado o jogo porque tinha no Verratti um jogador extremamente perigoso. 2 bolas caíram na área do Verratti, ele soube aproveitar e quase marcar. Uma deu na trave, outra passou muito perto. Verratti é centroavante. Se o jogo é de cruzamentos, se o jogo é físico, se o jogo é de contato, o teu 9 tem que aparecer. Ah, mas o Arezzo não tem condições de jogar 90. Então que jogasse 45. Agora, colocar o Arezzo aos 36 minutos do segundo tempo não é nem inteligente. E ainda assim, o Arezzo entrou e eu gostei. Ele participa, ele briga e o Grêmio precisava de um jogador brigador. Faltou ao Renato a petulância. E esse é o termo, petulância, de dizer, Cristaldo, você é o melhor jogador tecnicamente do meu time, mas hoje você sai. Hoje você sai porque o jogo não é para a parte técnica. O Cristaldo sofre num campo assim, ele não foi mal, jogou o futebol dele, mas o Cristaldo joga, com a bola no chão e ali não existia essa possibilidade. Tinha que colocar um homem de área. E o Grêmio poderia ter feito mais se o Renato utilizasse o seu centroavante, o Arezzo, que estava no banco. Não dava para tirar o Pavon ou o Soteldo para colocar o Arezzo e para permanecer com o Cristaldo no campo. Não era jogo do Cristaldo ali. Tirasse o Cristaldo no intervalo e colocasse o Arezzo. Teria mais facilidade para jogar. Aquelas bolas divididas na área, aqueles 400 cruzamentos que o Grêmio tentou o jogo inteiro sem ter um centroavante, aquilo ali poderia ser efetivamente aproveitado se o 9 estivesse lá dentro. Faltou ao Renato a petulância de tirar, sim, tecnicamente o seu melhor jogador, mas para colocar aquele que estrategicamente daria um resultado melhor. E eu sei que o Renato faria essa substituição se o 9 dele fosse o João Pedro Galvão, porque ele já fez em outros momentos, inclusive quando o jogo não pedia, mas quando ele entendia que precisava de um jogador físico, e o jogo pedia um jogador físico contra o Vasco e mesmo assim ele não efetivou a substituição. Hoje eu entendo ele não utilizar o Monsalve, mas eu não entendo ele dar 10 minutos pro Arezzo. O Renato tem que aproveitar os garotos, e eu acho que faz parte da crítica do torcedor do Grêmio e de nós profissionais de imprensa a cobrança pela utilização destes garotos que têm um potencial enorme. O Grêmio fez investimentos elevadíssimos e o Renato precisa romper com uma barreira que ele tem de não usar estrangeiros e não usar jovens garotos de uma maneira um pouco mais precisa, de uma maneira um pouco mais direta e sem rodeios. Esse papo de adaptação ele é importante até ali. Hoje o Grêmio precisava de um centroavante, ele não utilizou. Mas tá tudo bem. O Grêmio venceu, o Renato tem inúmeros méritos dentro dessa vitória e o principal, o Grêmio está fora da zona do rebaixamento. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.